Vamos compartilhar, da mensagem da palavra de Deus. A gente está caminhando aí na primeira carta de Coríntios, Semana passada a gente começou o tema da ressurreição. Começamos lá no versículo 1, caminhamos até o versículo 11, e hoje nós vamos continuar o capítulo 15, do verso 12 ao verso 34. A gente não vai finalizar o capítulo 15 ainda, A gente tem mais uma semana que a gente vai falar dessa temática da ressurreição. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a versículo 34. O tema da mensagem é a teologia da ressurreição, ou a forma com que nós cremos acerca da ressurreição. Então 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12, diz o seguinte: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. E é vã também a fé que vocês possuem. Além disso, somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao seu Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e todo o poder. Porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele a que tudo sujeitou, o próprio Cristo. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele a que todas as coisas lhe sujeitou, Deus, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, como farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos todas as horas. Dia após dia morro, eu afirmo, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra as feras, qual foi o proveito nisso? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, não pequem, porque alguns deles ainda não têm conhecimento de Deus, e digo isso para a vergonha de vocês. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, nós pedimos que o Senhor ressurreto possa revelar aos nossos corações a Tua Palavra, possa iluminar os nossos corações para que a gente possa receber essa palavra, crendo no poder, ó Pai, no poder do Cristo ressurreto, no poder do Teu Espírito. Deus, nós estamos de coração aberto para que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
No último trecho, verso 1 a 12, na semana passada, nós trabalhamos a certeza histórica da ressurreição de Jesus. E essa certeza histórica da ressurreição de Jesus veio por meio de um credo que o Paulo, ele traz dessa igreja primitiva, dizendo então que Cristo morreu, foi sepultado ao terceiro dia, a tumba estava vazia, depois foi ressurreto, né, como muitas testemunhas viram, e aí ele começa a elencar várias dessas testemunhas oculares que visualizaram a ressurreição de Jesus. Dentre eles estava Cefas, Tiago, os 500, os apóstolos, os discípulos, e por fim Paulo finaliza com um testemunho pessoal acerca do encontro que ele teve com Cristo ressurreto. O texto que será exposto nessa noite nos confronta já, não mais com a certeza histórica, mas com a certeza teológica ou a implicação da forma que cremos acerca da ressurreição de Jesus. A mentalidade, né? A Yasmin disse aqui que a gente tem que conectar nossa mente a Deus, né? Ela chamou 2 vezes para a gente conectar nossa mente a Deus, né? Isso é algo que a gente deveria, né, estar fazendo a todo momento. A mentalidade que a gente tem da ressurreição, do evangelho da ressurreição, molda a ação da igreja e a sua missão. Como a igreja age diante daquilo que Deus chamou a igreja para fazer, o Missio Dei, né, a missão de Deus para essa comunidade. A igreja é assim renovada, transformada pelo poder da ressurreição. Nós, cristãos, somos o povo da ressurreição. Nós somos o povo do Cristo ressurreto. E é isso que nos diferencia de qualquer outra pessoa ou de qualquer outra religião, porque nós acreditamos na mensagem do Cristo ressurreto. Não apenas porque ela foi vista historicamente, como alguns tentam ficar debatendo a questão histórica, mas porque ela passa a ser uma verdade teológica, uma verdade de reflexão e de vida, na forma que nós encarnamos o evangelho da ressurreição. A ressurreição é o fundamento da nossa fé, é o fundamento da fé cristã. Sem ela, nada pode suportar, nada pode continuar. É justamente o anúncio do Deus ressurreto que reverteu toda a palavra do pecado, da queda e da morte. A partir da palavra da ressurreição, o pecado não tem mais vida, a morte não tem mais a palavra, mas Cristo é quem tem a última palavra. Nós cremos num Cristo crucificado, sim, mas como Paulo diz, que foi sepultado e que hoje está ressurreto. Um Cristo ressurreto e vivo no nosso coração, mas também vivo à direita de Deus Pai. Nós estudamos isso ontem aqui na nossa EBS, quando nós falamos sobre esse Cristo que foi preparar morada com o Pai. Os versos que nós lemos aqui traz justamente a relação, e aqui eu vou colocar 2 palavras difíceis, da ortopraxia ou da ortodoxia com a ortopraxia. O que é isso? A ortodoxia é a forma, algumas pessoas fizeram até uma cara feia, né? A ortodoxia é a forma correta de se crer em algo. A forma correta de se crer em algo. E a ortopraxia é a forma correta de se viver algo. Quando nós vamos para a mensagem da ressurreição, ela é a nossa ortodoxia que cria em nós uma ortopraxia. Ou seja, a forma correta de se crer no evangelho da ressurreição cria em nós a forma correta de se viver esse evangelho da ressurreição. Impreterivelmente, a forma com que a gente enxerga a igreja, Cristo ressurreto e a sua ressurreição, implica na nossa atuação. A nossa atuação como igreja, de forma individual e coletiva, na relação que a gente tem com o presente da igreja, mas também com como nós caminhamos para o futuro, como nós vislumbramos o caminho,
como nós escolhemos aquilo que nós vamos fazer e aquilo que nós não vamos fazer como comunidade. Os cristãos devem possuir, nós, como os cristãos, devemos possuir uma mentalidade diferente, uma forma de olhar o mundo diferente, uma forma de enxergar a vida diferente, porque a ressurreição, ela coloca uma nova perspectiva sobre como nós olhamos o mundo, a vida. O que a ressurreição muda na nossa mentalidade? E é isso que eu gostaria de trazer aqui, 4 pontos de como a ressurreição muda a missão da própria igreja, como a certeza dessa ressurreição, como a teologia dessa ressurreição, como essa ortodoxia, essa forma correta de se crer, ela muda a ação da comunidade, da igreja, nossa, como igreja. O primeiro ponto é que a teologia correta da ressurreição, a ressurreição em si, ela traz a certeza, ou ela fortalece, melhor dizendo, ela fortalece a nossa pregação. A certeza da ressurreição fortalece a nossa pregação. Os versículos 12 a 19, o argumento paulino se desenvolve por meio da seguinte conjectura, da seguinte pergunta: e se Cristo não ressuscitou? Paulo vai colocar um argumento para dizer qual é a implicação disso. Qual é a implicação se a ressurreição do Cristo, que nós cremos, não for verdadeira? O que isso quer dizer para a gente? O que isso quer dizer para a gente como igreja? O que isso quer dizer para a gente como pessoas que creem no Evangelho de Deus? E na argumentação aqui de Paulo, a não ressurreição de Cristo implica justamente na falsidade. Ela anula o poder da pregação, ela anula o poder da fé, e ela anula o nosso testemunho acerca de Cristo. É isso que Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã, é vazio, é oco, não vale de nada a nossa pregação. A nossa fé não vale de nada. Percebe que nós não cremos então num Cristo apenas morto. Paulo está dizendo o seguinte, que a fé na ressurreição, ela é basilar, ela é a pedra fundamental, ela é a estrutura pelo qual a igreja se constrói. Eu imagino, os discípulos, a mensagem dos discípulos nos chega até hoje, 2000 anos. Como que a mensagem de uma religião consegue perdurar tanto tempo e alcançar os 4 continentes, se expandir dessa forma, fazer com que todos os continentes, eu diminuí um continente, todos os continentes, os 4 cantos da terra, alcança todos os continentes. Como que chega a todos os povos? Isso não pode vir a partir de uma alucinação, isso não pode vir a partir de um mito criado, isso não pode vir a partir de uma ilusão coletiva, como alguns dizem, uma história criada, uma balela. Como a gente viu aqui, lá em João 14, os discípulos antes da morte de Jesus, quando Jesus anuncia a sua morte, a gente vê ali os discípulos tristes, apreensivos, angustiados. Quando Jesus é levado lá pelos soldados romanos, cada discípulo foi para um canto. Pedro negou a Jesus 3 vezes. As únicas que ficaram aos pés da cruz foram as mulheres e João. O restante tudo se debandou, um para cada canto. Se escondeu com medo das autoridades romanas. Como que esse evangelho desses medrosos, que abandonaram Jesus, chegou a gente até hoje? O poder da morte não conseguiria ter essa palavra. Foi justamente porque eles encontraram, como disse o apóstolo Paulo, ali nos versos 2, 3 em diante, do que a gente falou na semana passada, o Cristo ressurreto que apareceu para eles, que essa certeza levou eles ao último momento, que é a instância da própria morte, de alguém que sacrifica a própria vida pela causa do Evangelho. O poder dessa mensagem só alcançou todos os povos, justamente porque havia a convicção dessa ressurreição.
E Paulo está trazendo aqui que sem a ressurreição, a pregação não vale nada, né? A mensagem não vale, a fé não vale, justamente porque só existe um verdadeiro evangelho quando nós anunciamos o evangelho da ressurreição. A ressurreição é o que nos define como povo de Deus, como povo de Cristo. Sem ela, o nosso testemunho é falso e mentiroso. Há muitas opiniões acerca de quem Jesus é, das suas obras, daquilo que ele fez, do Jesus histórico, mas todas elas são ineficazes, fúteis e não servem de nada sem o poder da ressurreição. Se a gente perguntar, a maioria das pessoas das nossas cidades aqui no Brasil, quem é Jesus? Sobre a identidade de Jesus, a gente vai ter uma resposta positiva. A pessoa pode não crer em Jesus como Salvador, como Messias, como um Cristo ressurreto, mas dificilmente alguém vai ter uma posição negativa de Jesus. Alguns anos atrás, havia até um movimento dos desigrejados, das pessoas que saíram da igreja, dizendo que eles amavam a Jesus, mas eles não conseguiam amar a igreja, continuar na igreja mais. Percebe que Jesus é uma pessoa amada por quase todos. Claro que existem exceções. Muitos se consideram ou se considerariam cristãos simplesmente porque creem em Jesus. Não, eu creio em Jesus, mas creem em que Jesus? Crê que Jesus fez o quê? Crê no que exatamente? Percebe que a mera crença histórica nesse personagem que existiu e que os cientistas e historiadores comprovam isso, Jesus existiu como ser humano, morreu numa cruz, a tumba estava vazia. E por isso que as pessoas ficam procurando os ossos de Jesus, porque é a forma de justamente combater a mensagem do Evangelho. Se a gente acha o osso, quer dizer que não houve ressurreição. As pessoas tentam anular, ou colocam em Jesus muitas características, o maior psicólogo que existiu, o maior professor, o maior mestre, o maior amigo, o maior pai. Jesus pode ser tudo isso, mas se Jesus não é o Cristo ressurreto, ele não pode ser o nosso Salvador. Percebe a força que essa mensagem possui? O Cristo que a gente crê é o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu, que a tumba estava vazia, e porque Cristo morreu, o homem morreu, ele se identificou com os nossos pecados, mas porque Deus morreu, ele nos salvou e nos perdoou dos nossos pecados. Se nós cremos só em Jesus como um camarada, como um cara legal, mas não como nosso Salvador, nós não pertencemos ao povo de Cristo. Nós não somos cristãos. Nós somos camaradas, nós somos amigos do Evangelho, nós somos pessoas que temos até uma intimidade com esse credo, mas é a crença no Cristo morto, sepultado e ressurreto que pode trazer vida e vida verdadeira. É assim que Jesus se apresenta lá em João 14, Eu vou para o Pai, lá eu vou preparar a morada, mas como a gente vai saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebe, o caminho, o único caminho para Deus é o caminho da cruz e da ressurreição. É por meio da cruz e da ressurreição de Jesus que Cristo prepara o caminho para Deus. A identidade de Jesus é algo crucial para a nossa proclamação. Não pregamos apenas um Jesus bom, sábio, revolucionário, professor, psicólogo. A mensagem é desse Cristo morto, sepultado e ressurreto. O argumento de Paulo é que a ressurreição, se a ressurreição, ela é apenas uma mentira, então tudo mais é mentira. A fé, a pregação e, por consequência, nós continuamos no pecado. Por consequência, nós continuamos sem esperança, sem vida verdadeira. A pregação e a fé não são vazias e inúteis, justamente porque a esperança nossa é a esperança do Cristo ressurreto. E aí vem o segundo ponto, que a certeza dessa ressurreição não apenas dá crédito e fortalece a nossa pregação e a nossa fé, mas ela solidifica a nossa esperança.
Por isso a certeza da ressurreição, ela torna ainda mais forte essa esperança que nós temos. No último trecho, nós começamos a nossa mensagem aqui com as perguntas: aonde está a sua esperança? O que você faz enquanto você espera, enquanto você aguarda? Paulo deixa claro que a esperança meramente terrena, ela é infeliz e ela traz apenas insatisfação. Para ele, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa terra, nós somos as pessoas mais infelizes. A perfeita combinação de esperança da igreja é aquela que entende a esperança como uma igreja que está entre a ressurreição e a vinda de Cristo. Nós estamos nesse tempo histórico. O tempo do Cristo que já ressuscitou, que está à destra de Deus Pai, mas que aguardamos ainda na nossa esperança o Cristo que voltará para buscar a sua igreja. Assim, a nossa esperança, ela inicia justamente numa ação histórica. Nós estamos nessa ação histórica de uma igreja colocada no local correto e que olha para o horizonte, para frente, nessa esperança da mensagem do Messias. A esperança meramente terrena produz pessoas tristes e desesperadas diante da morte. O que espera apenas no aqui e agora não consegue compreender a palavra de vitória de Cristo sobre a morte. O que espera apenas nessa vida, olha para a vida apenas com desesperança, porque qualquer coisa que a gente coloca o nosso suporte, coloca a nossa esperança, que não é a mensagem da ressurreição, vai ruir. Vai deixar, não pode suportar, não consegue suportar. Os discípulos estavam apreensivos com a notícia de que Cristo morreria. E lá no capítulo 14, Jesus, vendo os discípulos apreensivos, ele mesmo estando apreensivo, na quinta-feira antes da sua crucificação e depois da sua ressurreição, ele tem uma palavra de ânimo para aqueles corações. E ele diz: não se turbem o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. A casa de meu pai há muitos aposentos, há muitos quartos, e eu tenho preparado para vocês esses quartos por meio da minha morte e do meio da minha ressurreição. Como que Jesus prepara para a gente um lugar junto com Deus, para morar eternamente com Ele? Por meio da morte e da ressurreição. Não há outro caminho de morada eterna. Não há outro caminho de vida eterna. Não há outro caminho verdadeiro. Qualquer outro caminho é ilusório, é mentiroso. E é isso que Paulo está argumentando aqui, que a resposta da esperança nossa é nessa esperança do Cristo que nos preparou já um local e que há de nos buscar para que nós possamos morar neste local. Chamamos de Nova Jerusalém, de cidade celestial, se vai subir, se vai descer, não importa. O que importa é que nós estaremos com Cristo para toda a eternidade, e Ele já preparou isso por meio da sua morte e da sua ressurreição. Se nós crermos realmente na sua morte e na sua ressurreição, cremos que Ele é o nosso Salvador, colocamos a nossa esperança no local correto. Aquele que coloca a esperança no aqui e no agora, ele se desespera, porque tudo se torna vazio, passageiro e efêmero. E talvez você já sentiu isso no coração, que as coisas já não têm mais valor, que as coisas já não possuem mais sentido. Coração que está desesperado, sem esperança. O Dante Alighieri, naquele livro O Inferno, ele diz que na porta do inferno está escrito: aqui não há esperança, aqui é lugar de desespero. Pessoas sem esperança são pessoas desesperadas pela vida. Pessoas que não encontraram em Jesus a sua segurança. Todas as outras coisas, como disse o sábio Salomão, são vaidades de vaidade,
vieram do pó e ao pó vai retornar, assim como o nosso corpo, que um dia será glorificado, né? Nossas posses, nossos sucessos, nossa fama, nossa segurança e tantas outras coisas que depositamos a nossa confiança, ruirão, cessarão de existir. Se a nossa esperança está em qualquer dessas coisas, e se nós colocamos a nossa segurança nessas coisas, a nossa segurança é falsa. Só existe uma segurança verdadeira, que é a segurança da mensagem do Evangelho, da cruz. A ressurreição desafia a forma com que a gente enxerga, a mentalidade que a gente olha para a vida, sabe? De não olhar para a vida como um local de imediatismo e de satisfação, que a gente precisa a todo momento ter essa segurança nas coisas terrenas. E a gente fica apalpando, a gente fica procurando, a gente fica tentando colocar a nossa segurança nas coisas daqui, do agora. A gente diz, né, que a nossa esperança está no Cristo ressurreto. A gente tem às vezes a gente tem a ortodoxia correta, a forma de crer correta. Mas quando vai para o chão da vida, quando vai para a prática, quando a gente precisa demonstrar onde está a nossa esperança, aí a gente mostra que o nosso coração está com esperança em tantas outras coisas, que são mais importantes do que a nossa esperança no Cristo ressurreto. Não só a palavra da ressurreição, ela fortalece a pregação e traz esperança ao coração, mas ela garante o nosso futuro, por meio do presente. Os versículos 20 a 28, Paulo argumenta, mas e se Cristo ressuscitou? Ele começa do 12 ao 19 dizendo, e se Cristo não ressuscitou? E aí ele fala de tudo o que acontece se Cristo não ressuscitou. É vã a nossa esperança, é vã a nossa pregação, é vã a nossa mensagem, né? Nós ainda continuamos no pecado e não fomos salvos, porque só a mensagem da ressurreição pode salvar. Mas e se Cristo ressuscitou? E aí agora o autor coloca consequências, implicações de um Cristo ressurreto. A mensagem desse Cristo ressurreto garante então para Paulo a fidedignidade do testemunho bíblico. É por conta que Cristo é ressurreto que a morte que alcançou o homem por meio de um homem, agora Cristo alcança-nos com a vida por meio da sua vida. Nós fomos em Cristo crucificados e vivificados por meio da sua ressurreição. É porque Cristo ressuscitou que tudo no seu tempo e no seu devido tempo será colocado em ordem. Cristo ressurgiu, as primícias ressurgirão, os que estão em Cristo ressuscitarão, o domínio será entregue a Deus de uma vez por todas, todos os inimigos, todos os principados, todas as potestades, todos os poderes contrários à vontade de Deus serão destruídos. É porque Cristo ressuscitou que nós temos a garantia do domínio de Deus sobre a história, de que Deus não está aí sem se importar com a história, mas que a história continua no controle das mãos de Deus, e de que um dia, como diz aqui, né, Cristo já ressuscitou, e nós seremos também ressuscitados com Cristo, e todo o poder do pecado, da potestade, dos domínios, de Satanás, como diz lá, né, em Apocalipse, que eles serão presos, de uma vez por todas, lançados no lago do enxofre. A morte que tanto nos atormenta, ela será vencida. Os versículos 20 a 28 depositam a confiança da garantia do domínio de Deus. Deus é soberano, é essa a verdade bíblica. Deus controla, Deus é soberano. A ressurreição de Cristo coloca a igreja nesse interim da história, gemendo sim por causa do pecado, ainda sendo afetada pelo pecado, mas sabendo que a soberania e o destino de Deus e para a igreja estão garantidos pelo poder da ressurreição. Jesus é e continua sendo o Senhor do tempo, e todas as coisas lhe estão sujeitas, lhe estarão sujeitas, e Deus, debaixo da sua autoridade, todas as coisas estarão sujeitas. Como Paulo afirma, né? É em Cristo que todas as coisas convergem.
A ressurreição coloca para a igreja a missão, diante dessa perspectiva do já e do ainda não. Cristo de fato já estabeleceu o seu reino, mas não ainda na sua completude. E a igreja compreende a missão nesse período histórico da ressurreição e a segunda vinda. Nós estamos então nesse período do já e do ainda não, com a garantia de que o destino e o futuro ele já é certo, porque Deus tem o controle da história, com a garantia de que a palavra final já está na boca de Deus, mas nós como igreja ainda caminhamos, procurando colocar todas as coisas debaixo do domínio de Deus, a quem pertencem de fato. Porque toda a potestade, todo o principado, toda a estrutura pecaminosa, incompleta, que fere todo o inimigo da cruz, devem ser colocados debaixo da soberania e do domínio do próprio Deus. A gente, como comunidade de fé, vive nessa incompletude, buscando o dia em que veremos a Deus face a face, e que veremos a sua completude. Uma igreja que vive no ainda não há a sua completude, ainda padecemos por conta do pecado, ainda sofremos e vemos o fruto do pecado em nós e na sua comunidade, mas nós entregamos a nossa igreja, o nosso coração, a nossa vida, o nosso futuro, como garantia de que Deus tem o domínio, de que Deus controla. Por fim, a certeza da ressurreição transforma também a nossa ação. Os versículos 29 a 34 mostram justamente essa ação de transformação pessoal que é provocada pela certeza da ressurreição. Paulo começa no versículo 29 trazendo uma heresia estranha da igreja de Coríntios, quando ele diz assim: e se aqueles que batizam pelos mortos? Então havia uma crendice dentro da igreja de Corinto, que isso oriundo provavelmente do paganismo, provindo do paganismo, de que se um ente querido meu morreu sem conhecer a Cristo, eu poderia batizar no lugar dele, para que ele alcançasse a salvação. E aí a gente ainda tem algumas crenças populares parecidas com isso, celebra em missa do 7º, do 14º, sei lá, missas crendo que a gente ainda tem a possibilidade, depois da morte, de mandar a pessoa para Deus. Mas a Bíblia é clara, dizendo que o julgamento, a escolha se faz durante a vida. É hoje o dia de escolhermos a salvação. É hoje o dia de escolhermos a ressurreição de Cristo, de crer e de colocar a nossa vida sobre essa certeza, a certeza da ressurreição. Cristo precisa ser para nós o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz, pendurou os nossos pecados naquela cruz e que nos deu nova vida. E se Ele nos deu nova vida, nós precisamos viver nova vida. E é isso que a mensagem da ressurreição traz, ela transforma a nossa ação. Paulo já disse que se Cristo não ressurgiu, o nosso trabalho é em vão. Nosso trabalho no Senhor, no entanto, não é em vão. O próprio Paulo afirma que ele, sendo o menor de todos, como se alguém nascido fora do tempo, conseguiu, pela graça de Deus que o habilitou e trabalhou nele, fazer muito mais do que todos os outros apóstolos. É a graça que nos habilita a essa transformação de dentro para fora. A ressurreição nos transforma de dentro para fora. Nossas estruturas pecaminosas precisam ser submetidas ao evangelho da ressurreição, do poder de Deus. O evangelho da ressurreição precisa produzir algo novo em nós, de dentro para fora. Não há possibilidade de crer no evangelho da ressurreição e não ser feito alguém novo. Pode não ser de um dia para a noite. Pode não ser de uma hora para outra, mas o evangelho da ressurreição tem que nos transformar. Paulo mesmo argumenta lá em Gálatas 5 e 6, qual é o fruto da carne e qual é a obra da carne e o fruto do Espírito. A obra da carne tem a ver com aqueles que vivem de acordo com a carne.
Só que nós não somos mais da carne. Nós não somos mais do velho homem. Nós não somos mais dos nossos prazeres. Nós não somos mais dos nossos imediatismos. Nós não somos mais daquilo que a cultura nos diz. Nós não somos mais daquilo que minha família me ensinou. Nós somos daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que o evangelho do poder da ressurreição de Cristo nos transforma. É essa a mensagem que é operante em nós e que coloca a nova perspectiva, o novo foco de como nós olhamos para a vida. O fruto natural do Espírito é o fruto espiritual. Aquilo que sai de nós é o fruto natural de quem tem agido em nós. E aí a gente precisa nos confrontar se o Evangelho tem nos transformado, porque ele precisa nos transformar. Ele precisa atuar onde dói, nos recônditos que nós queremos guardar para a gente e que nós não queremos que o Espírito haja. Nos lugares mais obscuros que ninguém conhece, mas o Espírito de Deus sabe. Deus sabe. Por isso que Paulo disse o seguinte, que eu digo isso para vergonha: voltem à sobriedade, como convém, não pequem. Voltar à sobriedade é parar de viver de ilusão, é parar de viver de um estado alterado que não tem a ver com o estado correto, de ser sóbrio. Existem muitas coisas que nos tiram da nossa sobriedade, e Paulo está olhando para essa crendice, né, a forma errada de eles crerem na ressurreição, para dizer isso não tem a ver com sobriedade. Sobriedade é a mensagem da cruz. Nós somos iludidos por tantas coisas, e por isso Paulo diz aqui que as más companhias corrompem os bons costumes, porque ao sermos expostos à mentira, às coisas negativas, ao pecado, logo o pecado e a mentira se tornam uma verdade para a gente. Mas o poder da ressurreição pode nos transformar. Voltemos à sobriedade do Evangelho e da mensagem da ressurreição. Queria convidar o louvor para vir aqui na frente. A gente vai mais uma vez declarar porque Ele vive. É essa mensagem que nós estamos proclamando, é essa mensagem que nós estamos pregando, é essa mensagem que nós estamos crendo. E nós vamos cantar com essa certeza no nosso coração, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, os temores se acabaram. Porque Ele vive, nós olhamos para a vida de uma forma diferente. Mas pastor, eu não consigo. Coloca a tua vida diante do Evangelho da ressurreição e da cruz. Permita que o Espírito de Deus faça isso em você, não você. É essa convicção lá de João 14, quando Jesus chega para os seus discípulos e olha aqueles discípulos tristes e diz: não fiquem tristes, não se turbem em vosso coração. Creiam em Deus, creiam em mim, eu não vos deixarei órfão. Mas eu concedi o meu Espírito para a igreja, para que esse Espírito seja consolador, para que esse Espírito nos lembre, para que esse Espírito nos console, para que esse Espírito seja o nosso auxiliador, para que esse Espírito nos ensine. Submeta as instâncias das suas vidas ao poder da ressurreição e ao poder da cruz de Cristo. Vamos cantar esse louvor, né? Porque Ele vive, antes de finalizar esse culto, com essa certeza no coração, essa certeza que a palavra de Deus gera em nós. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei
Pai, meu lugar na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Declare que Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a nossa vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém. Deus está vivo, né? Nós cremos nisso. Essa é a certeza, a nossa convicção, a nossa esperança, né? O nosso Cristo vive. Pai, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nessa noite o Senhor solidificou a nossa esperança, fortaleceu a nossa fé. O Senhor transformou a nossa vida e nos garantiu o nosso futuro. Obrigado, Pai, porque a palavra da ressurreição é o poder de Deus para nós, em nós. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e rogamos que o Senhor nos leve, ó Deus, para casa, nessa certeza, nessa força, nessa convicção que o Teu Evangelho nos traz, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito de Deus esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém.